Me responde uma pergunta. Alguma vez você já tomou uma decisão que não foi tão legal assim? Depois você descobriu isso? E você ficou pagando as consequências daquela decisão durante muito e muito tempo? Acho que isso já aconteceu com todo mundo, né? Hoje a gente vai falar exatamente de como você não deixar isso acontecer no seu negócio. Eu sou a Camila e esse é mais um vídeo da série Fazendo Certo, aonde eu trago várias dicas para te ajudar a cuidar melhor do seu negócio. Hoje eu vou falar com você que já tem o seu negócio há algum tempo, de uma maneira mais informal, já está vendendo seus produtos ou vendendo o seu serviço. As coisas já estão acontecendo, você está tendo um certo sucesso, está caminhando, está crescendo e você está naquele momento de dar um up no seu negócio. Você está pensando em abrir um ponto físico, em formalizar essa empresa e ter um lugar mesmo para atender os seus clientes, uma loja, um escritório, uma oficina, dependendo de qual é o seu tipo de negócio. Você está empolgado, está empolgada porque as coisas estão caminhando, você está crescendo e aí você começa a procurar um lugar e já tem várias ideias de como vai ficar e o que você vai fazer e como você vai pintar a parede e o endereço onde vai ficar e se vai ter vaga de estacionamento ou não. Você já começa a pensar em várias coisas, em como vão ficar as mesas dispostas, como você vai atender os seus clientes. Mas muita calma nessa hora. Tem várias coisas que você precisa considerar na hora de dar esse passo, que é um passo tão importante para o seu negócio, para a sua empresa. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela e a mãe dela sempre gostaram muito de moda, estão sempre ligadas nas tendências do que está acontecendo, não só em relação a roupas, mas estilos, desde o esmalte até as bijuterias e as joias que estão em moda na hora, naquele momento, seguindo as tendências das principais novelas, dos filmes, das passarelas e tal. Elas sempre gostaram muito disso. E aí, de uma forma assim, indireta, uma coisa bem informal, principalmente a mãe dessa minha amiga começou a trabalhar com roupas e ela montou um CNPJ e aí ela conseguiu acesso a algumas confecções e ela entrava nessas confecções e conseguia comprar as peças por um valor menor para poder exatamente revender, trabalhar com isso e começou a vender para as amigas e, né, de alguma forma assim, de uma maneira informal mesmo, né, aquela coisa bem brasileira que a gente sabe como é que funciona. E aí a coisa começou a dar certo, começou a funcionar e essa minha amiga resolveu abrir uma loja no shopping. E aí toda aquela emoção, toda aquela empolgação e vamos montar loja e aonde vai ser e como vai ser e de que jeito que a gente vai fazer e como é que vai ficar e como é que vai funcionar e quanto custa para abrir a loja e vamos abrir no shopping porque no shopping é mais legal, porque tem movimento e vamos escolher um shopping novo. Enfim, se preparou toda, montou a loja, mas o que aconteceu? No dia a dia ali das atividades, ela montou essa loja dentro de um shopping, isso já faz alguns anos, montou a loja dentro de um shopping novo que tinha uma promessa de um grande movimento e tal, mas ao longo do tempo, conforme começou a atividade da loja, aquele movimento que era uma previsão da administração do shopping, que, né, falava que ia ter muito movimento, que tinha uma previsão de não sei quantas mil pessoas por dia, porque era um centro comercial grande e toda aquela coisa, aquilo não aconteceu, acabou não se concretizando. E o que aconteceu? Essa minha amiga, ela não estava preparada, ela imaginou que assim, rápido, da mesma forma como ela e a mãe dela trabalhavam com as roupas ali no dia a dia, vendendo para as amigas e que girava um fluxo razoável, ela imaginou que ela ia ter esse fluxo na loja também. E quando isso não aconteceu, ela acabou sendo pega de calça curta, como a gente fala. Ela não tinha se preparado para que isso não acontecesse, esse fluxo grande de vendas não acontecesse durante um prazo um pouco maior. E aí
ela tinha assumido despesas muito grandes, principalmente dentro de um shopping, onde você tem até várias despesas a mais do que uma loja de rua, por exemplo, como condomínio, como o aluguel do ponto dentro do shopping e promoções e coisas que o shopping resolve participar e o lojista precisa participar também. E ela acabou que ela não tinha se planejado direito para isso, para esse período mais longo sem fluxo. E o que aconteceu? Infelizmente, depois de algum tempo, acabou precisando fechar a loja. E acabou tendo prejuízo, na verdade, perdeu mesmo praticamente o investimento que ela fez, ela acabou perdendo. E isso é uma coisa que, infelizmente, acontece com muitas pessoas, com muitos pequenos empresários, pequenos empreendedores que estão ali de uma maneira informal e resolvem dar esse passo grande. Se isso não for muito bem planejado, muito bem organizado, muito bem orquestrado, você pode tomar um tombo. E aí, de repente, você acaba perdendo as economias que você juntou aí durante a sua vida toda ou durante algum tempo que você suou ali para guardar exatamente para você poder investir no seu negócio. Se isso não for muito bem planejado, você pode acabar tendo um resultado negativo. Lembra que eu falei da decisão lá no começo do vídeo? Que às vezes você toma uma decisão baseada até em algumas coisas, um cenário que parece muito interessante, mas se você não pensar em cada detalhezinho, principalmente na questão financeira, você pode ter um problema ali na frente, alguma coisa que você não estava esperando que fosse daquela forma, e se você não estiver preparado, você infelizmente pode ter um prejuízo e eventualmente até precisar fechar o seu negócio porque você não dá conta de continuar daquela forma. Então hoje a gente vai falar aqui exatamente disso. Eu não quero que isso aconteça com você. Então eu vim te chamar a atenção aqui hoje para que, se você está nesse momento, isso é muito legal, você está pensando em dar esse passo, em crescer, considera todos esses pontos que eu vou colocar aqui para você. Pensa em tudo isso antes de você assumir uma despesa tão grande. Porque, gente, quando a gente vai assumir um ponto físico, enquanto a gente está trabalhando em casa, de uma maneira informal, o que a gente tem que pensar? A gente não tem um custo muito alto. Na verdade, o custo que você tem, se você trabalha, por exemplo, na sua casa, ou se você presta um serviço na casa de alguém, mas você não tem um lugar fixo, um ponto fixo que você precisa manter, as suas despesas são praticamente... É claro que você vai ter as despesas fixas, da mesma forma que eu já expliquei nos vídeos onde eu falo sobre isso, cálculo do preço do serviço, cálculo do preço do produto. Dá uma olhada nos meus vídeos, tá aparecendo aí o link para você assistir, guarda aí para você assistir depois que você terminar esse. Tem várias coisas que você tem que considerar, inclusive custos fixos, mas se você trabalha na sua casa, o seu custo fixo ele está sendo dividido entre a sua casa e o seu trabalho. Você não tem um custo fixo alto separado só para aquele seu trabalho. Aí é que tá o grande pulo do gato. Às vezes as pessoas elas ficam empolgadas e com toda razão, o negócio tá crescendo, tá caminhando bem, as vendas estão indo bem, você tá percebendo que as pessoas estão gostando, estão pedindo mais do seu produto e você às vezes até não tá dando conta de atender e você pensa em ampliar. Isso é muito legal, mas muito cuidado com o tamanho do passo que você vai dar, porque sair da sua casa, aonde você está rateando os custos fixos com a sua moradia, ou seja, não é só o seu trabalho que está pagando aquele custo. O aluguel, por exemplo, seu aluguel não é inteiro referente ao seu trabalho. Você está ali dividindo isso. Você tem que considerar isso como uma parte disso, como você está utilizando para o seu trabalho, mas uma outra parte é moradia, então não entre nos custos diretos do seu negócio. Na hora que você assume um lugar específico, que seja uma loja pequena, um espaço pequeno, uma sala comercial,
o aumento do seu custo é grande, proporcionalmente ao que você tinha antes. É isso que você tem que considerar. E você tem que levar isso em conta. Você tem que se programar e se planejar. A palavra-chave é essa, planejamento. Você precisa se planejar para saber se você consegue assumir esse custo. Por quanto tempo você consegue assumir isso? Todas essas coisas são fatores a serem considerados antes de você dar esse passo. Exatamente para você não se deixar levar por essa animação que às vezes domina a gente mesmo, se as coisas estão indo bem. Você não pode se deixar levar só por essa animação e dar um passo maior que a perna, como a gente fala também popularmente. Porque se você der esse passo maior que a perna, pode ser que o tombo seja grande. Então é melhor você se planejar, mesmo que você às vezes precise dar um passinho intermediário. Isso pode ser muito melhor, você crescer um pouquinho mais devagar, não dar um passo tão grande, mas fazer uma coisa mais estruturada. Tem uma historinha que eu sempre gosto muito de citar, que é a história dos 3 porquinhos. Acho que todo mundo conhece. E ela conta lá dos 3 porquinhos. Um estava com pressa e construiu a casa de palha, o outro construiu a casa de madeira, e o outro que parou para pensar, que planejou, que se organizou, percebeu que mesmo demorando mais, o melhor era construir uma casa de tijolo. Por quê? Exatamente para ter essa estrutura. Então, passinho a passinho, ele foi montando a casinha dele de tijolo. Então, se você quer ter uma coisa a longo prazo, se você está montando um negócio, é claro que a gente sempre espera que esse negócio vai prosperar, que esse negócio vai se firmar, vai crescer cada vez mais, vai te dar lucro, vai sustentar a sua família e que esse negócio vai durar durante muitos anos. A ideia é essa quando você monta um negócio. Então, você precisa estruturar a sua casinha ali no tijolinho, mesmo que seja um de cada vez. Então, a minha recomendação é, vai com calma. A gente vai falar aqui de alguns passos que são super importantes para você poder tomar todos esses cuidados para saber se já é a hora de você dar um passo tão grande assim ou se de repente você se organiza para dar um passo um pouquinho menor e depois você dá esse passo maior, para você poder ir acompanhando o que está acontecendo com o seu negócio. O primeiro passo é você definir quanto você tem para investir no seu negócio. Se você quer dar um passo tão importante quanto esse, quanto abrir um ponto físico, formalizar mesmo a sua empresa, seja ela de que ramo for, você precisa de um investimento. E o valor do seu investimento é uma coisa para a qual você tem que olhar com muito cuidado, porque você não pode considerar, por exemplo, só os móveis que você vai ter que comprar, um computador, um balcão para o atendimento, ou alguma coisa específica do seu negócio, um equipamento. Não é só isso que você precisa considerar. Você precisa saber qual é o valor que você tem disponível para investir ali. Claro, todas essas coisas que eu falei são consideradas, mas tem vários outros itens que você precisa considerar também. Por exemplo, se você vai alugar um ponto, você precisa saber quanto é o aluguel desse ponto. Claro. Você precisa saber se esse ponto vai precisar de alguma reforma, se você vai precisar fazer alguma coisa específica ali dentro daquele ponto para que você possa iniciar a sua atividade. Além de você comprar um móvel, um computador, alguma coisa assim. Tem atividades que precisam de coisas muito específicas. Se você trabalha com algum segmento de cozinha, por exemplo, você pode precisar instalar uma coifa especial, um freezer especial. Se você trabalha com comida japonesa, você pode precisar de um balcão diferenciado, algumas estruturas de armazenamento que são diferentes para cada tipo de alimento.
E às vezes isso são coisas que precisam entrar como uma reforma estrutural no lugar aonde você vai instalar ali a sua empresa, caso ele não esteja preparado para isso. Então, tudo isso são coisas que você precisa considerar. Depois disso, vem o segundo e o terceiro ponto que caminham mais ou menos juntos, porque você precisa saber quanto você vai gastar por mês, quanto você pode gastar ali por mês, considerando aquele valor que você tem para investir, o valor que você tem disponível, e por quanto tempo você consegue se manter ali, caso as coisas não corram tão bem quanto você está esperando que corram. É claro que a gente tem que ser otimista, é claro que a gente tem que imaginar que vai dar tudo certo, que a gente vai conseguir vender mais. Se você já está vindo de boas vendas, de um crescimento, as coisas acontecendo de uma forma legal, o seu negócio prosperando, é claro que você espera que isso continue. Mas, às vezes, tem fatores externos com os quais a gente não consegue, a gente não conta, a gente não consegue prever. Como aconteceu com essa minha amiga que eu dei o exemplo lá do shopping. Tinha uma previsão, tinha estudos feitos pela administradora do shopping de que esse shopping teria um fluxo muito grande e que teria não sei quantas mil pessoas passando por dia. E lá na hora, o que aconteceu não foi isso. E aí? Ela não estava preparada. Então você precisa se preparar, ou seja, tem que fazer parte desse valor que você tem para investir, tem que fazer parte uma verba, uma reserva de caixa que você precisa ter para manter o seu negócio funcionando e operando na pior das situações. Vamos dizer que dê tudo errado. Vamos dizer que você não fature nada, que nada saia como planejado e você não consiga fazer vendas consideráveis, pelo menos no início, porque, gente, isso acontece. Quando você está montando um negócio, por mais que você já tenha experiência, que você já está vindo do seu negócio informal, na hora que você monta isso, que você estrutura um lugar, ou seja, você vai ter um fluxo de pessoas, tem uma série de coisas que podem acontecer e isso é normal, você às vezes ter uma baixa do seu rendimento. Primeiro porque antes você não estava preocupado com tantas coisas. Se você trabalha sozinho ou se você trabalha com uma pessoa te ajudando, duas pessoas te ajudando, às vezes é pouca gente, você estava mais focado na parte das vendas, você tinha mais tempo para se dedicar para isso e na hora que você monta, estrutura um negócio mesmo, mais formal, com uma estrutura física, você precisa se dedicar a outras coisas também. Então a sua energia, o seu foco acabam ficando tanto ali que você naturalmente deixa de se dedicar um pouco para a parte de vendas, para a parte de divulgação, para a parte de marketing. Isso é natural, porque surgiram outras coisas com as quais você precisa se preocupar agora. Então é normal, quando você monta um negócio, quando você estrutura fisicamente o seu negócio, é normal você ter uma pequena baixa no seu movimento. Isso acontece. E aí você precisa estar preparado para isso. Porque se você não estiver preparado, pode acontecer com você igual aconteceu com a minha amiga. Num curto espaço de tempo, você pode ser obrigado a fechar as portas. Às vezes não dá nem tempo de você sentir mesmo o negócio pegar, a coisa começar a acontecer, o barco pegar no tranco e começar mesmo a poder acelerar. Se você não tiver esse fôlego para esse início, aonde dá essa paradinha mesmo, onde a velocidade é menor até a coisa engrenar, se você não estiver preparado para isso, você não consegue chegar lá na frente. Você não tem o fôlego para chegar lá na frente. E aí você é obrigado a parar antes disso. E o pior, ainda pode tomar um prejuízo perdendo todo aquele valor que você investiu até ali. Se você investiu, por exemplo, numa reforma estrutural do imóvel, se você precisou comprar móveis específicos, alguma coisa específica ali para aquele lugar, se você for obrigado a fechar, aquele dinheiro você perdeu. Então, muito cuidado para tomar essa decisão.
Qual que é o tempo mínimo recomendado para que você tenha esse fôlego, que você tenha esse respiro, essa reserva financeira? Pelo menos uns 6 meses. Mais ou menos por aí. E por que isso? Como eu falei, quando você está trabalhando com uma coisa nova, um negócio novo, uma estrutura nova, isso é um passo a mais que você está dando ali no seu negócio. Então é natural que no começo ele dê aquela, né, a coisa vai mais devagar, ela não vai na mesma velocidade que estava vindo antes. É como se você tivesse mudado de terreno. Imagina que você está fazendo uma corrida, por exemplo. Você vem ali correndo no asfalto e tá tudo tranquilo e você está desenvolvendo ali uma velocidade. Se você entrar num outro tipo de terreno, uma estrada de terra, por exemplo, que tem algumas pedrinhas ali, você vai primeiro precisar diminuir um pouco a velocidade, isso é natural. A velocidade vai ser diminuída um pouquinho até que você consiga reconhecer o terreno, se adaptar e aí sim você conseguir acelerar de novo. E de repente pode até ser que você consiga se organizar e acelerar mais. A ideia é essa, que você consiga acelerar mais do que você estava naquele primeiro estágio. Mas o fato é que você está mudando de estágio. Então é natural uma pequena desaceleração até que você consiga pisar no acelerador de novo. Então, pelo menos 6 meses, gente. Se você está programando o seu investimento para fazer a montagem aí do seu ponto físico, da sua loja, do seu escritório, pensa nisso. Se tudo der errado, se nada funcionar, se eu não conseguir vender, eu consigo me manter durante pelo menos 6 meses? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Isso tem que estar dentro daquele seu valor de investimento ali que você está considerando. Os nomes são diferentes. Uma coisa é investimento e a outra coisa é uma reserva de caixa. Mas o importante é que tudo isso tem que compor esse valor que você tem disponível para você tirar do seu bolso e pagar caso seja necessário. Nesses primeiros 6 meses você não pode contar que a própria atividade da empresa vai conseguir pagar todas as contas dela. Se conseguir, lindo, maravilhoso, ótimo, perfeito. Mas esse não é o mundo de 99% dos negócios que iniciam um ponto fixo. Não é assim que acontece normalmente. Pode acontecer? Pode, e ótimo se acontecer. Mas não é o mais comum de acontecer. Então você precisa se programar para isso. O que é que você tem que considerar? Primeira coisa, se você está alugando um ponto, o aluguel, claro, quanto custa esse aluguel e você tem uma reserva para você poder pagar esse aluguel por pelo menos 6 meses? Não é só o aluguel, aí é que tá, né? As pessoas às vezes consideram só a conta maior, o aluguel é tanto, eu consigo pagar o aluguel. Mas não é só o aluguel que você vai precisar pagar. O aluguel talvez seja a conta mais alta, dependendo do seu tipo de negócio. Mas você vai precisar pagar água, luz, telefone, internet. Você vai precisar pagar uma pessoa que está ali te ajudando, você vai precisar pagar o IPTU, você vai precisar pagar alguma despesa de um terceiro onde você faça algum serviço, você vai precisar pagar os custos envolvidos diretamente na produção do seu produto ou serviço ou na venda do seu produto ou serviço. E aí, junto com isso, você precisa saber qual é o seu limite de gastos mensais. Você entende? Uma coisa anda junto com a outra. Você precisa saber por quanto tempo você consegue se manter e você precisa ter também um limite. Gastando até X por mês, legal, eu consigo me manter aí durante 6 meses, durante 7 meses, alguma coisa assim. 6 meses é o mínimo ideal, tá, gente? Pode até ser um pouquinho mais. Por mais tempo que você conseguir se programar, melhor. Para você aguentar segurar esse tranco caso aconteça qualquer coisa, tá? Então você precisa saber, você tem que ter um teto, na verdade. Você vai considerar todos os custos, você vai montar ali uma planilha com todos os custos mensais que você vai ter
e sobre as vendas, os custos variáveis, né, os custos diretos das suas vendas, do serviço ou do produto, você vai fazer uma estimativa considerando a sua ideia, a sua projeção, você vai fazer uma projeção de vendas e você vai considerar mais ou menos dentro daquilo quanto você vai gastar de material, de insumos, de itens que estão diretamente ligados à sua produção. E por que eu estou falando isso? Porque esses itens, esses custos, eles aumentam. Quanto mais você vende, como eles estão diretamente ligados à sua produção, são coisas que você usa ali no seu produto ou no seu serviço. Então, se você aumenta as vendas, esses custos aumentam também. Então, você precisa estabelecer uma projeção que você escolheu ali, que você planejou, e dentro daquela projeção você sabe mais ou menos quanto você vai gastar, sabendo que se você aumentar as vendas, você também vai aumentar esses custos, mas aí provavelmente você também vai aumentar os seus ganhos, vai aumentar o seu lucro, e aí você vai conseguir pagar. Então você precisa ter essa conta pronta, você vai considerar todos os custos que você tem, e você vai saber que dentro daquele limite mensal, ou seja, você não pode ter grandes gastos extras, por exemplo. Apareceu um problema que você precisou resolver, sei lá, estourou um cano na cozinha do seu imóvel. Então, isso é um gasto extra que você não estava prevendo ali dentro daqueles seus gastos mensais. Então, é legal que você considere até uma reserva dentro da reserva, né? Então vamos supor ali que juntando ali o seu aluguel, o seu telefone, a sua luz, a água, aquelas contas básicas e mais o que você vai gastar para produzir ali, para vender 100 itens do seu produto, por exemplo, e mais a pessoa que trabalha com você e tal, você precisa de R$3.500 por mês. Na hora de você considerar isso lá no seu investimento, na sua reserva de caixa, o ideal é você considerar um pouquinho mais do que isso no mês. Você considerar lá, deu 3.500 ali a sua despesa fixa, é legal você considerar 3.800, 4.000 se você conseguir. Porque se aparecer alguma coisa extra, você já está coberto dentro daquela sua reserva para poder segurar a empresa durante 6 meses. Tá bom? Então, esses são os 3 primeiros itens. O investimento que você vai fazer, o tempo pelo qual você consegue segurar a empresa caso as coisas não aconteçam tão bem quanto você está esperando logo de cara, e o limite mensal que você aguenta pagar dentro dessa previsão que você fez. Até aqui, você fez uma previsão considerando que você consiga se manter, que você tenha uma reserva para se manter, mesmo que tudo dê errado, mesmo que as coisas não aconteçam da forma como você estava esperando nesses primeiros momentos, nesses primeiros meses. Mas a partir daí tem uma outra conta que também é muito importante que você faça, que é um planejamento, uma previsão do quanto você precisa vender para que as coisas consigam caminhar nos eixos e que a própria empresa, que o próprio negócio consiga pelo menos pagar as suas contas do mês. Isso chama ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio de uma empresa é exatamente quando ela consegue ter uma receita, ou seja, um valor que ela obtém com as vendas dela, um valor suficiente para pagar todas as suas contas, todas as suas despesas do mês. Então, se você tem, nesse exemplo que a gente falou, se você tem um montante de despesas fixas no mês de R$3.500, então se a sua empresa faturar os R$3.500 naquele mês, você ficou no 0 a 0, você ficou no seu ponto de equilíbrio. Você não ganhou nada, mas você não perdeu nada. Você ficou ali no zero. A empresa se pagou e está tudo tranquilo. Você não precisou tirar dinheiro do seu bolso para colocar na empresa. Você precisa saber, você precisa ter a ideia desse número, de quanto você precisa vender para dar conta de pagar todas as suas coisas. Esse é o primeiro ponto. Aí depois você vai considerar para você ter lucro, mas você precisa saber quanto você tem que vender
para que você consiga pelo menos se manter. Ok, como a gente conversou antes, pode ser que isso não aconteça nesse primeiro momento, nesse início das suas atividades, mas você tem que ter esse número na sua cabeça para você poder ter uma meta, um foco e você poder trabalhar por aquilo, para que você consiga chegar ali. Pode ser que demore um pouquinho, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, ok, mas é para lá que você está caminhando, você precisa ter um objetivo, você precisa no mínimo chegar ali para você pagar as suas contas com tranquilidade, parar de ter que tirar dinheiro do seu bolso, que no começo é normal você precisar fazer isso, mas você tem que saber que chega um momento em que você precisa parar de tirar dinheiro do seu bolso e aí sim a empresa ir crescendo, as vendas irem crescendo e você começar a retirar os seus lucros da atividade da empresa. Esse é o foco de um negócio, de uma empresa que você está abrindo. A ideia é você ter lucro, mas você precisa saber que quando você dá um passo grande, como estruturar um local físico para sua empresa, isso pode demorar um pouquinho para acontecer. É normal, é tranquilo, é assim que acontece na maioria dos casos. Como eu falei, é difícil uma empresa que abre um ponto físico e já sai tendo lucro logo no primeiro mês, tá? Então você precisa saber, basicamente, quais são os seus custos. Você precisa fazer um levantamento bem detalhado, como eu já falei também. Você precisa saber quanto você paga de aluguel, quanto você paga de luz, quanto você vai pagar de água, quanto você vai pagar para as pessoas que estão ali te ajudando, para os seus funcionários, se você tiver funcionários, qual é o valor da sua retirada, como eu já expliquei, eu já falei bastante sobre isso, tem vários vídeos aí no meu canal, se você procurar você vai encontrar como calcular o preço do seu serviço, do seu produto, enfim, considerando tudo o que você tem que considerar, todos os seus gastos, todos os seus custos fixos, as suas despesas variáveis, tudo o que envolve a sua atividade, você precisa fazer esse levantamento e aí você tem o preço do seu produto e aí você precisa calcular o quanto você precisa vender para que você consiga pagar todas essas suas contas e ficar tranquilo. Esse é o primeiro momento, ponto de equilíbrio, chegar no 0 a 0, conseguir pagar as contas. Ufa, pagou as contas? Aí sim, depois que você já conseguiu pagar as suas contas do mês, aí você vai iniciar as suas projeções de crescimento, o seu aumento de faturamento, o seu aumento de lucro, para que você consiga mesmo ver a sua empresa crescer e prosperar, como é o foco e como é o objetivo de qualquer empresa. Mas esse é o último passo dentro de toda essa estrutura aqui que eu passei para você, de todos esses pontos que você precisa considerar. Gente, isso é muito importante, porque isso pode atrapalhar demais, demais mesmo, a caminhada para o sucesso da sua empresa, do seu negócio. Se você dá um passo maior que a perna e não está preparado, não se planejou para o que pode acontecer, fica complicado. Você pode ter um problema que é desnecessário, que você não precisaria ter se você tivesse parado e avaliado todos esses pontos que eu passei aqui para você. Então, por favor, se o seu negócio está indo muito bem, de uma maneira informal, se você está crescendo, está vendendo bastante, está tendo um bom retorno dos seus clientes, eles estão gostando, estão querendo mais, ótimo, gente, isso é maravilhoso. É o momento de você começar a avaliar, dar um passo maior e crescer. Mas faça isso com calma, com planejamento acima de tudo, com inteligência, com cuidado, para que você consiga caminhar de uma forma consistente, de uma forma organizada, igual o porquinho que fez a casa de tijolo. Não queira sair correndo e construir uma casa de palha porque é mais rápido, porque quando chegar lá na frente, às vezes bate um vento forte e a casa de palha não aguenta. Construa sua casa com tijolinhos. Mesmo que às vezes
a coisa não corra tão rápido quanto você estava esperando, quanto a sua empolgação queria. Eu entendo isso, gente. A gente fica animado e a gente quer fazer a coisa logo e a gente já começa a visualizar a loja, como vai ficar e como vai fazer e aonde vai ficar ok, porque eu vou atender os clientes assim. Mas muita calma nessa hora, porque às vezes, se você for um pouquinho mais devagar, você vai conseguir crescer muito mais lá na frente, porque você evita tropeços desnecessários. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, esclarecer um pouquinho a importância, isso é que eu quero que fique com você, a importância de você planejar, de você considerar todos esses pontos que eu falei antes de tomar uma decisão tão importante como essa. Se você gostou, curte aqui embaixo, compartilha, passa isso para os seus amigos que às vezes estão na mesma situação ou que você sabe que estão pensando em dar esse passo tão importante e precisam considerar todos esses pontos que eu falei. Compartilha com as pessoas, deixa aqui embaixo um comentário se você quiser saber sobre algum outro assunto ou se você quiser até que eu fale um pouco mais sobre esse assunto, me faz pergunta porque eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês nos próximos vídeos, tá bom? Curte a minha página no Face, me segue no Insta, assina lá o meu canal do YouTube, clica no sininho para você saber quando eu coloco vídeos novos, porque eu estou sempre postando novidades para ajudar você a cuidar melhor do seu negócio. Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.